Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 285, o livro de Malaquias. Bora lá? Malaquias 1. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terra devastada e entreguei a sua herança aos chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Mas, ainda assim, perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Agora, supliquem a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos não acenderiam inutilmente o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente é grande o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês, porém, o profanaram ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, sentindo o seu odor com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os apresentam como oferta, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que, tendo no seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso ao Senhor. Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Malaquias 2. Agora, este mandamento é para vocês, ó sacerdotes. Se não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei a maldição sobre vocês e até as suas bênçãos amaldiçoarei. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, repreenderei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício nas suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então saberão que fui eu que dei a vocês este mandamento, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz, que, na verdade, lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome.
A verdadeira lei estava na sua boca, e nenhuma falsidade achou-se nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos buscam a instrução, porque ele é o mensageiro, desculpem, o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e, pelo seu ensino, causaram o tropeço de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Não temos todos um único Pai? Não fomos todos criados por um único Deus? Por que, então, quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa detestável foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Acaso Deus não os fez um com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham cuidado, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Ainda perguntam. Quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. Bem como quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Malaquias 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como era nos dias antigos, como nos anos anteriores. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros e os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores nos seus salários, contra os que oprimem as viúvas e os órfãos e privam os estrangeiros dos seus direitos, mas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição,
porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por vocês repreenderei a praga devoradora, desculpem, a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim, perguntam: O que temos falado contra ti? Vocês dizem: É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro, como memorial na presença dele, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. Malaquias 4. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia, que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles. Mas, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura nas suas casas. E vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, ao fim de mais um livro. Vou deixar aqui o resuminho para vocês, como de costume, vai estar aparecendo aí no card, também fica aqui na descrição. E também estamos chegando ao fim do Antigo Testamento, né? Agora a gente, a partir de amanhã, vai entrar aí no Novo Testamento, então também vou deixar aqui uma espécie de resumo também do Antigo Testamento para vocês, que é bom para relembrar de certa forma aí tudo que a gente leu nesses mais de 200 dias, né? Eu espero ver vocês aqui amanhã novamente. Que Deus abençoe a semana de vocês e fiquem com Deus.